Meus amigos que acompanham o nosso canal. Gostaria de deixar aqui um grande abraço a todos vocês. O vídeo de hoje, voltando aqui às atividades aqui do canal, eu resolvi trazer aqui alguns questionamentos que eu acho fundamental que a gente aborde. São assuntos que geralmente passa despercebido pela grande parte das pessoas do nosso país. A grande maioria dos cristãos, eles defendem uma ideia errônea que, por não ter sido parado para pensar um pouquinho, parado para questionar essas ideias que são ditas, essas ideias que são passadas adiante, as pessoas aceitam isso como a grande realidade. E uma dessas coisas que a gente está cansado de ouvir é que Deus amou o mundo, que Deus ama o ser humano, que Deus ama a criação que supostamente ele fez. Na passagem de João 3,16, tem uma passagem que fala algo a respeito, né? Que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereçam. Então, essa passagem ela é muito usada pelos religiosos, principalmente por os cristãos que gostam de pregar para as pessoas na rua, nas praças, com folhetos, com programas de TVs, programas na internet, programas de rádio. Então, esse tipo de pregação é bem comum você ouvir isso, porque é um tipo de um argumento que eles usam para atrair as pessoas. Eles querem atrair quanto mais pessoas, melhor. Muito isso desse movimento estimulado pelos pastores, que sabem que quanto mais pessoas frequentarem as suas igrejas, os seus templos, mais retorno financeiro eles terão. E essa passagem de João 3,16, ela é muito usada nesse proselitismo, para atrair as pessoas para os centros religiosos, para essas igrejas. Agora, o que tem de verdade nisso, né? Você, se for questionar essa passagem, você vai ver que tem alguns problemas nessas passagens, que supostamente foi o Jesus que falou, supostamente, né? Que a gente sabe que até hoje, até o momento, a gente não tem evidências confiáveis que realmente existe alguém e que esse alguém era Jesus e que esse Jesus ele era Deus e que ele fazia todos esses milagres que a Bíblia descreve. Voltando aqui então para o torno central aqui do vídeo, né, para o objetivo central aqui do vídeo, que é falar sobre essa passagem aqui de João 3,16, a gente vai analisar Deus amou o mundo a partir de quando? Se a gente fizer aqui uma estimativa meia simples, supostamente, de acordo com o Gênesis, a Terra é jovem. Se você for analisar nessa ótica, supondo que isso realmente é a verdade, que é uma Terra jovem, vamos, para o bem do argumento, aceitar que a Terra é jovem e que no máximo tem 6, 7 mil anos de idade. E que supostamente Jesus veio há 2.000 anos atrás. Isso vai nos dar, no mínimo, pelo menos uns 5.000 anos. 5.000 anos do Gênesis até a vinda de Jesus. Se Deus ele amou o mundo de tal forma que mandou Jesus para salvar essas pessoas, qual foi o destino de todas as pessoas que nasceram, viveram, morreram, do Gênesis até a vinda de Jesus? Essa é uma pergunta bem simples e acho que muitos cristãos não param para refletir sobre essa ideia. Se você aceitar que a Terra é jovem e que do Gênesis até a vinda de Jesus passaram 5.000 anos, você já parou para pensar que quantas pessoas nasceram e morreram e não tiveram a oportunidade de salvação? Por que Deus não amou essas pessoas nesse período?
Por que que essas pessoas do Gênesis até a vinda de Jesus estão condenadas ao suposto inferno? Porque se a salvação veio por meio de Jesus, elas não tinham uma saída. Logicamente, estariam condenadas. E não havia nada do que elas pudessem fazer para evitar a condenação eterna. A condenação no fogo eterno, de fogo, de sofrimento, de tortura e de ranger de dentes. Porém, se você, meu amigo cristão, falar que essas pessoas elas não tiveram necessidade de ter Jesus para conseguir uma salvação, que Deus vai dar uma alternativa que a gente não sabe qual é, porque na Bíblia não fala. Se você falar para mim que tem uma escapatória, que tem uma saída, então por que que Jesus teve que vir para a Terra? Então, se a salvação não passava por intermédio de Jesus, não tinha a necessidade de Jesus vir à Terra para se sacrificar, para morrer, para depois salvar essas pessoas. Então, por que que Jesus teve que vir? Se não tinha necessidade. E se essas pessoas estão salvas, aonde está a justiça de Deus? Porque se essas pessoas elas não tiveram que passar por todos esses problemas, essas provações que o cristão moderno hoje passa, de provações que muitos falam nas igrejas, aí, nas teologias, do sofrimento que Deus testa, que Deus dá uma prova para esse cristão, para ele aguentar firme, que no fim ele vai sair vitorioso. Se não tinha necessidade de seguir Jesus, então Deus não foi justo, porque ele deu uma oportunidade diferente para essas pessoas de conseguirem a salvação. Enquanto o cristão moderno não teve o mesmo tratamento. Afinal de contas, Deus ele é justo ou ele é injusto? Por que que para umas pessoas ele trata dessa forma e para outras ele trata de outra forma? Se ele não salvou, Deus ele também não está dando a possibilidade de salvação para essas pessoas. A justiça divina dele vai acabar aqui também. E se ele deu, também vai ser um contraditório, porque a justiça dele também continua sendo questionável. Porque para umas pessoas a salvação não veio por intermédio de Deus ou de Jesus, veio por intermédio de uma outra coisa que ninguém sabe o que é, enquanto o cristão moderno hoje em dia tem que se submeter às ordens de Jesus, aos ensinamentos de Jesus. Agora, onde foi que Deus amou o mundo? Quando foi que Deus começou a amar o mundo? Se ele amou o mundo realmente, por que que o mundo está essa baderna, essa bagunça? Por que que o mundo é um local de tamanho sofrimento, desespero e está dessa forma? Se o ser que tem o maior poder, que tem todo o poder, né? Já como fala o cristão, tem todo o poder, ele é onipotente. Se é assim que ele trata o mundo que ele ama, como vai ser o mundo se ele não amasse, se ele odiasse esse mundo? Se Deus ele amou as pessoas, por que que na Bíblia tem tantos relatos, tantas histórias macabras? Deus ordenando sacrifícios de pessoas, Deus matando pessoas por motivos bobos, motivos hediondos, por coisas que você vê que é totalmente desproporcional o crime que as pessoas fizeram com a punição que Deus dá para essas pessoas. Uma pessoa que colheu lenha porque era sábado foi condenado à morte porque descumpriu uma ordem. Totalmente desproporcional. Um inferno que vai castigar as pessoas por toda uma eternidade. Também totalmente desproporcional para um ser que é inteligência pura, para um ser que é amor. Então, meus amigos, o vídeo de hoje foi para fazer esses levantamentos. O que aconteceu com essas pessoas, se a gente for analisar essa história bíblica, de 5.000 anos, do Gênesis até Jesus, foram salvos, foram condenados? E eu deixei as problemáticas envolvendo esses questionamentos. O vídeo de hoje a gente vai ficando por aqui.
Deixa os comentários de vocês embaixo com as suas opiniões, com seus questionamentos, com seus pontos de vista. Deixa o like, compartilha, se inscrevam. E um grande abraço aí para vocês, pessoal, e até mais.